Prontinho, cheguei, mais uma aula de matemática, professor Rafael Cruz, e nós vamos hoje trabalhar com a trilha 3, tá bom? A gente está falando ainda sobre regra de 3 e a gente vai trabalhar com mais alguns exemplos, exercícios resolvidos e vai mais algumas atividades para vocês também. Então, vamos ver mais este exemplo. Primeiro, se um ônibus percorre uma estrada com velocidade média de 80 km por hora, quantos quilômetros percorrerá em 2 horas? Então, a gente tem que primeiro compreender a situação. O ônibus está andando 80 km por hora, quer dizer, em 1 hora o ônibus anda 80 km. E a pergunta é, quantos quilômetros ele andará em 2 horas? Então, vamos armar esta regra de 3. Primeira coisa para a resolução, vamos identificar as grandezas, que são duas nesse caso. Uma é o número de horas que o ônibus leva nesta viagem, nesse caminho dele, e a outra é a distância, tá bom? Então, se o ônibus anda 80 km em 1 hora, então em 1 hora ele percorre 80 km. A pergunta do problema é saber em 2 horas quantos quilômetros ele vai percorrer. Como é que a gente faz para armar a regra de 3? Uma das coisas, depois de identificar as grandezas, que são hora e distância, é se perguntar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Nós fazemos isso olhando e interpretando o problema e pensando da seguinte forma: se o ônibus aumentar a quantidade de horas que ele está viajando, ele vai aumentar a distância que ele está percorrendo. Então, se aumentar o número de horas, aumenta a distância, horas e distância nesta situação são grandezas diretamente proporcionais. Para a gente montar a nossa regra de 3, é só fazer aquele famoso que vocês já estão sabendo, cruz-credo. Então, a gente multiplica 1 vezes x e 2 vezes 80. Então, 1 vezes x é igual a 80 vezes 2. E a gente já sabe que 1 vezes x é igual a x. E 80 vezes 2 dá 160. Ou seja, este ônibus vai percorrer 160 quilômetros no espaço de 2 horas, tá bom? Então, esta foi mais uma resolução. Vamos para a segunda. Vamos ver. Então, tem lá escrito na segunda questão: 2 pintores gastam 18 horas para pintar uma parede. Quanto tempo levariam 4 pintores para fazer o mesmo serviço? Então, a gente tem os pintores como uma das grandezas, eram 2 pintores, passaram a ser 4, e nós temos a quantidade de tempo em horas que eles levam para fazer esse serviço. Com 2 pintores levavam 18 horas, com 4 pintores levarão quantas horas? Isso é uma coisa para a gente armar a regra de 3. Vamos lá então, vamos para a resolução. Então, grandezas são pintores e o tempo. Nós tínhamos 2 pintores e pintavam em 18 horas essa parede. E agora nós aumentaremos a quantidade de pintores para 4. E a gente quer saber qual vai ser o tempo que vai levar. Vamos analisar essas grandezas para ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, a gente tem que se perguntar e interpretar o problema da seguinte forma: se a gente aumentar o número de pintores para pintar uma parede, a gente vai diminuir o tempo que leva para pintar essa parede. Porque quanto mais gente estiver pintando, mais rápido vai ser o serviço. Então, menos tempo vai levar fazendo o serviço. Então, a gente está aumentando o número de pintores e está diminuindo o tempo que nós levamos para os pintores executar esse serviço. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós temos uma situação em que as grandezas são
inversamente proporcionais, tá bom? Então, se essas grandezas são inversamente proporcionais, na hora de nós montarmos a nossa regra de 3, nós temos que inverter um dos lados das grandezas. Pode ser qualquer um dos dois. Eu vou inverter o lado do tempo. Então, o 18 eu vou escrever embaixo e o x eu vou escrever em cima. Eu vou inverter a posição dessa última grandeza aqui, ó. Então, ó, vou colocar o x em cima e vou colocar o 18 embaixo, invertendo a posição da grandeza tempo. Depois que inverteu, já que as grandezas são inversamente proporcionais, é hora de fazer o nosso famoso cruz-credo. Fazer 4 vezes x é igual a 2 vezes 18. Então, 4 vezes x é igual a 2 vezes 18. 2 vezes 18 dá igual a 36. Não é isso mesmo? E para a gente descobrir qual é o valor de x, este 4 está multiplicando, a gente poderia, dividir ambos os membros por 4, mas geralmente a gente fala que a gente passa o 4 que está multiplicando para o outro lado da igualdade. O 4 está multiplicando, passa dividindo, fica x é igual a 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá igual a 9, ou seja, estes 4 pintores vão pintar o muro, a parede, me perdoem, em 9 horas. E anteriormente eles pintavam a parede em 18 horas, porque só eram 2, mas se agora são 4, vai reduzir para 9 horas, tá bom? Então, nós vamos para mais uma atividade. O professor vai passar essas 3 questões lá no grupo do WhatsApp. Vocês copiam as questões no caderno, respondem e mandam para o professor no link que ele vai disponibilizar, tá bom? No mais é isso. Nós usamos hoje o caderno de aprendizagem de matemática e a apostila do telecurso de matemática do ensino fundamental. Um forte abraço e até a próxima!